qual o impacto que isso tem na nossa aprendizagem, né? Então, nós viemos de um contexto cultural, social e a forma como nós aprendemos, né, tanto a aprendizagem quanto a ensinagem, muito baseado na questão, nessa lógica, né, que é analógica, né? Ou seja, a partir de movimentos mecânicos, né? Então, por exemplo, o modelo estruturalista, né, de aprendizagem, né? Nós primeiro aprendemos uma habilidade X, passamos para outra, e assim nós vamos de uma maneira assim que é muito mais previsível, né? Isso tem impacto enorme na forma como as crianças estão aprendendo hoje e o acesso que elas têm, né? E que nasceram dentro desse. Então, o que muda, né? Qual é o impacto que tem? No processo atencional, na memória e na forma de classificar as coisas. Por exemplo, né? Você deve ter percebido que com o mundo digital, todos nós notamos aqui, o mundo digital, ele exige muito mais da nossa atenção, né? A gente tem dois processos de atenção, basicamente, tem, né, que para quem estuda atenção vai saber que são muito mais outros, né? São outros, né? São tantos outros, mas basicamente nós temos a atenção seletiva e a atenção concentrada. A atenção seletiva é quando nós estamos, por exemplo, aqui assistindo a aula, né? E nós estamos prestando atenção em mim aqui, no professor Igor e tal. E ao mesmo tempo, estou ouvindo, daqui a pouco a campainha toca porque chegou uma entrega do, né, que eu pedi, alguma coisa assim, ao celular e tal. Isso é um processo de atenção difusa, onde que nós temos um processo de atenção que ele está acontecendo, né, alheio ao nosso controle, mas que nós estamos focados numa tarefa e estamos, de uma maneira assim, selecionando cada estímulo em cada momento. Um outro exemplo disso é dirigindo um carro. Uma pessoa dirigindo um carro, ela não está numa atenção concentrada no carro, ela está ouvindo o som, está ouvindo, né, tá olhando, ela olha para o espelho, olha para frente, olha aquele carro que está lá na frente, olha. Então, esse é um processo. Quando nós pensamos, né, nesse mundo digital, está tendo uma competição o tempo todo com a atenção, né? Em especial com os celulares, os smartphones e por aí vai. Então, o sujeito ele tá numa alta carga, né, de necessidade de processo de atenção difusa, né, para tentar dar conta do ambiente, ok? Assim como a questão do processo de memória. A memória ela depende muito do processo atencional, né? Porque nós conseguimos lembrar justamente aquilo que nós conseguimos prestar um pouco mais de atenção, né? Ou que puxou nossa atenção. E olha aí que é loucura, né? As tecnologias criaram uma forma, existe uma forma dentro das tecnologias que ela puxa a atenção de uma maneira muito sedutora, de uma maneira muito, uma palavra que eu costumo usar assim, de uma maneira muito sacana, né? Porque ela justamente nos atrai, a forma da tecnologia de nos atrair é justamente em dispositivos, em gatilhos, né? Que o nosso cérebro o tempo todo fica procurando, né? Ele fica procurando esses tipos de gatilhos que são altamente recompensadores para o nosso cérebro, a gente vai ver mais adiante, tá? E outra coisa, outro impacto que tem na educação e na aprendizagem, né? É a questão de classificação, né? Da classificação do que é necessariamente o que é mais importante, o que é menos importante, né? São coisas do gênero assim, porque quando a gente pensa agora no padrão de pensamento digital, né? Na forma de pensar digitalmente, não existe uma estruturação hierárquica entre as coisas, né? Não existe isso aqui é mais importante que isso, mais importante que aquilo. Quando nós colocamos no contexto das tecnologias, as tecnologias geralmente são coisas que elas vêm em forma de bloco, né? Tanto é que às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas parece que essa geração não consegue prestar atenção no que é importante. Já ouviram isso, né? Algumas pessoas se queixam, principalmente professores de muitos anos, né? Poxa, eles não conseguem fazer. É justamente a questão não é prestar atenção. A atenção pode estar, né, tendo esse viés da tecnologia, pode estar afetando a memória, mas essa dificuldade de classificação também, tá? É uma forma diferente. Eu não vou dizer aqui, né, que tem uma forma melhor ou pior, pra gente não entrar naquela coisa, né, do tio velho, né, do tio, né, aquela coisa assim, poxa, né, como é que é? Cringe, né, que a gurizada usa hoje, né? Eu não vou entrar nessa coisa, antigamente era melhor, porque a gente não sabe também se era melhor ou se hoje é melhor, depois a gente vai discutir isso. Mas é diferente, e a gente precisa entender que é diferente e precisamos de alguma forma nos adaptar a isso, né? Pelo menos a adaptação para a gente poder entender isso e justamente eliminar aquilo que é nocivo, né? E otimizar aquilo que é bom, né, dentro das tecnologias, tá? Um aspecto muito importante em termos de impacto na vida das crianças e do adolescente é a questão do sono.
Tá? E isso tem sido extremamente alarmante. Então, todo tempo, né, nosso trabalho, quando a gente começa a falar sobre o uso de tecnologias, a gente fala o quanto as tecnologias têm afetado o sono das crianças. E eu trago para vocês aqui uma tabela sobre necessidade de sono, que parece uma coisa muito banal que eu estou mostrando e uma coisa até que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas isso é muito óbvio, a criança precisa de muitas horas de sono. Crianças e adolescentes precisam de muitas horas de sono. Todos nós sabemos disso, né? Só que é interessante que esse óbvio muitas vezes não é respeitado. E não é respeitado, inclusive, os profissionais de saúde, como nós, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, tal, temos que prestar atenção e temos que colocar isso na nossa avaliação, a quantidade de horas. Então, eu trago aqui uma tabela que é a média de horas necessárias para criança e adolescente dormir, tá? Então, vocês podem ver aqui que o recém-nascido ele dorme de 14 a 17 horas, né? A média ali entre 14 e 17. Então, né, conforme a gente vai evoluindo, né, a nossa idade, a gente vai tendo menos necessidade de sono, né? Eu tô aqui na fase aqui, ó, na fase aqui entre 7 e 9. Eu já, né, desperto antes do que eu despertava antigamente. Então a gente começa a experimentar isso, tá? Por que que é importante? Porque as tecnologias, as pessoas estão indo dormir com a tecnologia, assistem uma série antes, veem rede social, crianças tendo acesso a isso. Tem crianças que fazem de conta que vão dormir e vão para a rede social, ficar, né, navegando ali, vendo TikTok, essas coisas, tá? E isso afeta o sono, obviamente, né? Tanto a exposição à luz azul, né, quanto a questão do muito estímulo, né? É um estímulo.